Recentemente, a Invisalign lançou uma nova maneira de enviar as prescrições dos tratamentos dos nossos pacientes, né? Então, hoje a gente tem hoje a gente tem a prescrição Flex, que é uma prescrição que otimizou muito o tempo de tratamento que nós gastamos ao enviar a prescrição dos nossos pacientes. Em relação à prescrição convencional, o passo a passo para ser feito o envio é muito mais rápido e otimizado. Mas eu sei que, como toda novidade, isso gerou muita dúvida e por isso eu fiz esse vídeo para poder mostrar as principais diferenças entre a prescrição tradicional e essa nova prescrição Flex. E agora eu quero mostrar aqui para vocês, acompanhem aqui na tela. Estou com um paciente teste aqui aberto, em que nós vamos iniciar então aqui o Clean Check, né? Vamos iniciar a primeira prescrição desse paciente. Então, e aí ele vai seguir o passo a passo até então normalmente. A gente vai selecionar aqui adulto, vamos colocar aqui alinhadores, vamos supor que essa prescrição seja de um caso moderate, a gente seleciona e aqui até então não teve nenhuma alteração. Aqui nessa página que já começam a aparecer as principais diferenças. Então, esse aqui é o formulário de prescrição Flex e vocês podem observar que é uma única página onde ele resume toda a nossa prescrição. E por que que ele tem esse resumo em uma única página? Porque aqui ele vai fazer a prescrição de acordo com um template de preferências clínicas. Existem duas maneiras de fazer essa prescrição. Você pode fazer o seu próprio template de preferência clínica. Aqui o meu, por exemplo, já está configurado, por isso que está o template de preferências clínicas da doutora Manuela, porque eu configurei as preferências clínicas que eu gostaria de ter ao enviar as minhas prescrições. Depois, em outro vídeo, eu vou explicar para vocês como configurar esse template, também é muito tranquilo, tá? Ou vocês podem utilizar as preferências clínicas globais da própria Invisalign, que são as preferências que a Invisalign preconiza para os seus tratamentos com os próprios protocolos da Invisalign, né? Então, devido a essas preferências, você já tem aqui tudo o que é necessário para enviar essa prescrição, porque dentro das preferências já está a maneira que você gostaria de corrigir se tiver uma classe 2, se tiver uma mordida aberta, uma mordida profunda, todas essas preferências já estão pré-determinadas. E aqui você só tem que preencher o seguinte, ó, aqui você consegue ver, tá, as preferências clínicas. Caso, por exemplo, você veja que é um caso que você tem alguma preferência diferente daquilo que você configurou, você pode colocar aqui também. Então, vamos supor que é um caso em que você configurou na sua preferência aqui no template que você não quer fazer IPR. Só que esse caso do seu paciente você viu que vai precisar de IPR. E aí você pode, então, vir aqui nas preferências clínicas específicas do caso, porque é específica para esse paciente que você está fazendo, selecionar o IPR, e aí você vai selecionar se você vai seguir o seu modelo de preferência clínica, só que no modelo de preferência você configurou que não quer IPR em nenhum caso, por exemplo, tá? Então, para esse paciente eu vou querer IPR, então eu vou tirar aqui essa seleção e vou selecionar aqui onde que eu quero IPR. Eu quero fazer aqui na região anterior, então eu seleciono aqui, ó, onde está azulzinho é porque está selecionado onde pode ser feito o IPR. E aqui ele me dá a opção até de quantidade de IPR, quanto de IPR eu posso fazer, né? Então eu posso fazer 0,4, 0,3, vamos supor que eu queira fazer aqui 0,2. A gente também pode selecionar a opção de realizar esse IPR depois de fazer o alinhamento do dente ou antes. Eu vou deixar selecionado para fazer depois. E podemos até colocar o estágio em que nós queremos fazer esse IPR. Por exemplo, eu quero fazer aqui no estágio 7. Então, o que eu fiz aqui nesse preenchimento, ó? Lembra que essa é a página da prescrição Flex, que é uma página única, porque todas as suas preferências já foram configuradas no seu template de preferências clínicas. E aqui eu tô dando um exemplo que no meu template de preferência eu coloquei que eu não quero fazer IPR em nenhum paciente, mas surgiu para mim um paciente com essa necessidade. Então eu tô mostrando para vocês que mesmo que já tenha essa preferência pré-estabelecida, eu posso configurar isso de acordo com cada caso.
Se esse paciente meu precisa de IPR e eu configurei aqui no meu template que eu não quero que faça, eu posso vir aqui nessa opção e colocar o IPR e configurar a maneira que eu quero que venha para esse paciente que eu estou fazendo a prescrição em especial. Vamos supor que não tenha nada específico, que possa seguir todas as preferências do meu template. Então, simplesmente, eu não vou fazer nenhuma modificação nesse campo aqui. Eu vou deixar ele fechadinho, sem nenhuma modificação. Por quê? Porque eu vou enviar o meu caso e ele pode seguir todas as preferências que já foram pré-determinadas, tá? Não tem nada específico que eu queira alterar. Aqui a gente vai selecionar se vamos tratar ambos os arcos, somente superior ou somente inferior. E aqui a gente vai selecionar se existe alguma restrição de movimento, por exemplo, esse dente aqui tem um implante. Então eu vou selecionar que eu não quero movimentar esse dente no meu tratamento. Aqui eu vou colocar uma restrição de attachment. Então aqui tem um implante e aqui tem uma coroa de porcelana, eu não quero colocar attachment. Então eu seleciono aqui e aí eu tô contando aqui que eu não quero fazer nenhum attachment nesse dente. Vamos colocar, se for caso de extração aqui, selecionar os dentes a serem extraídos. E se o paciente tiver algum dente ausente, a gente também vai selecionar nesse momento. Por exemplo, perdeu o primeiro molar inferior. E aí, se tiver algum dente ausente, a gente vai colocar se a gente quer fechar o espaço, se a gente quer manter, quantos milímetros de espaço que a gente quer deixar para restauração, ou se a gente quer deixar um espaço igual ao outro dente do outro arco. Então, vamos supor aqui, eu quero manter o espaço e eu vou deixar vir pôntico. Caso você não queira pôntico, você pode colocar também para remover esse pôntico, tá? E aí, fazendo esse preenchimento dessa maneira simples e rápida, você vai enviar aqui, ó, o formulário de prescrição completo, você vai selecionar que ele está completo e aí ele vai passar para as próximas etapas, que são a colocação de escaneamento, fotos, radiografias e depois o envio, né, no final. Então, dessa maneira ficou muito mais rápido de fazer a prescrição do seu paciente. Mas caso você queira fazer no método convencional, você ainda não se acostumou com essa nova maneira, existe também essa possibilidade, tá? Aqui no cantinho você pode vir aqui, ó, mudar para a prescrição tradicional. Clicando aqui, ele vai abrir aquele formulário de prescrição que nós já estamos acostumados, com todos aqueles preenchimentos que nós temos que fazer, né? Então aqui a diferença principal entre o formulário da prescrição tradicional com o Flex é justamente todo esse passo a passo que o Flex elimina. Então aqui você tem que preencher o passo número 1, depois você vai para o passo número 2 e vai preenchendo restrição, attachment, e você vai seguindo adiante. Passo número 3 da relação antero-posterior. Então observa que são várias etapas que a gente tem de preenchimento na prescrição tradicional, e aqui são exatamente, para vocês terem ideia, 9 etapas que a gente tem que preencher, ó. Estamos aqui na etapa número 6, aí a gente vai seguindo adiante. Então observa quanta coisa a gente tinha que preencher antes de enviar a prescrição do nosso paciente, e era uma coisa que tomava muito tempo, né? Então a gente faz esse preenchimento em 9 etapas, e aqui na etapa número 10 a gente ainda tinha um campo de instruções especiais. Então, depois dessas instruções vinham os escaneamentos, fotos, radiografias e o envio, né? Então, vocês tinham aqui 10 passos a seguir, mais escaneamento, fotos, radiografias e envio. E agora, com essa prescrição Flex, vocês têm apenas uma página de preenchimento para depois mandar o escaneamento, fotos, radiografias e o envio, né? Então, observa que ficou muito mais otimizado. Você deixou de ter todo esse passo a passo para ter simplesmente um preenchimento resumido, porque aqui você tem já o template de preferências clínicas que você já configurou, que é a maneira que você gostaria que todos os seus tratamentos viessem. E, como eu falei no começo, algum caso específico você não quer seguir aquele template que você configurou, você pode ainda vir aqui e ver qual quesito você quer modificar em relação ao template que já está pré-definido, né, para aquele caso em especial. Então, facilitou muito. Essa nova maneira, gente, de fazer a prescrição dos casos dos seus pacientes é algo novo. Eu sei que tem surgido muita dúvida, inclusive gera até um certo receio, né? Tudo que é novo, a gente fica com um certo receio de utilizar.
mas ficou de uma maneira muito mais prática, muito mais fácil. E como sempre, a Invisalign pensa em deixar o dentista, né, com o tempo mais livre. E isso foi uma das maneiras que a Invisalign criou para otimizar o tempo do dentista, né? Então, quando você perdia ali meia hora, 40 minutos fazendo um preenchimento passo a passo de 10 etapas, mais instruções especiais para enviar essa prescrição, agora em uma única página você tem um resumo de toda essa prescrição, porque você já configurou o seu template de preferências clínicas, que é outra etapa muito importante, que em um próximo vídeo eu vou abordar isso aqui com vocês, e isso otimizou muito o tempo, né? Então, é muito fácil, comecem a usar, que foi uma inovação incrível e que vai facilitar muito o dia a dia de vocês. E se vocês querem saber mais detalhes ou tiverem alguma dúvida a respeito dessa prescrição, me enviem aqui nos comentários que eu vou esclarecendo para vocês todas as dúvidas a respeito dessa nova prescrição Flex.